vamos começar o nosso foco na palavra, lendo nesta manhã, no capítulo 1 de Neemias, versículo 6. Diz o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Graças a Deus pela palavra do Senhor que nos ensina, nos exorta, é uma inspiração para o nosso dia. Nós temos aqui nesse capítulo 1, os versos iniciais, a oração de Neemias. Neemias, no versículo anterior, ele exaltou a grandeza de Deus. E agora, nessa oração, ele traz ensinamentos preciosos. Ele ora para que Deus o acuda. Orar e falar: Deus, que o Senhor nos acuda, que o Senhor nos socorra, que o Senhor não fique indiferente. É reconhecer uma necessidade grande da intervenção do Senhor. Quantas vezes passamos e vamos tendo dificuldade de reconhecer que precisamos ser acudidos pelo Senhor. E Neemias, diante do grande mal que a nação de Israel estava sofrendo, ele não se intimida e abre o coração e se derrama diante do Senhor. E é interessante que esse derramar, o texto diz que ele faz essa oração à presença do Senhor diariamente, dia e noite. Há sim um ensinamento nessa oração que eu e você, meu irmão, minha irmã que nos ouve, precisamos não esmorecer no nosso propósito de orar. Jesus, no Novo Testamento, ele traz N ensinamentos sobre a perseverança, sobre o Deus que contempla aqueles que perseveram em oração. E aqui Neemias, ele clama por socorro e o faz de maneira perene, constante, dia e noite. Ele não cessava. Uma reflexão para mim e para você nessa manhã é: mais do que reclamar que vivemos dias difíceis, que para onde olhamos há alguém sofrendo por causa da pandemia e as consequências que dela decorrem, será que nessa proporção de sofrer nós temos de maneira proporcional orado mais insistentemente? Quantas vezes nós temos perdido tempo? Filipenses capítulo 4 fala: não ande ansiosos, mas coloque diante do Senhor as suas necessidades através da oração, da súplica, com gratidão, experimente a paz. E aqui Neemias está fazendo isso, porque o que Tiago fala é uma referência àquilo que o Antigo Testamento faz. Então, a oração no Novo, a oração no Antigo Testamento, ela é marcada por uma oração dia e noite, sem cessar. A palavra de Deus para mim e para você: ore e não se canse de orar, porque o Deus que nós cremos é o Deus que se inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro, e Ele fará justiça, o Deus de toda a terra. Ore dia e noite e coloque diante dele um pedido de socorro. Socorro, Senhor, dá-te pressa. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Agora, se no versículo anterior ele exaltou a grandeza do Senhor, nesse versículo ele faz uma confissão de pecado. O povo que adora a Deus exaltando a grandeza do Senhor é o povo que adora e glorifica a Deus, reconhecendo a sua fraqueza, o seu pecar, a sua necessidade de graça. Quantas vezes nós temos dificuldade de confessar pecados porque vivemos num contexto onde as pessoas nos acusam, apontam o dedo para nós, mas o nosso Deus, ele já demonstrou o favor dele na cruz do Calvário, e agora nós somos ensinados: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E Neemias, ele faz uma confissão de pecados do povo,
e faz uma confissão de pecados dele. E quando você olha o capítulo 6 de Isaías, ele diz: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus, ele contempla a fé de pessoas que reconhecem a sua grandeza, mas aproximam dele com humildade, com quebrantamento. Nós devemos e precisamos nos quebrantar. Então, ore como Neemias, diariamente, clame por socorro e confesse os seus pecados, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, da sua igreja, da nossa nação, e vamos experimentar o renovo de Deus nesses dias tão difíceis. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai, pelo ensinamento precioso da Tua palavra. Temos aprendido aqui nesse momento com foco na palavra, ó Deus, que o Senhor é o Deus grande. A grandeza do Senhor, ela é percebida por todos que olham para o Senhor. E ao olhar para a tua santidade, a tua grandeza, nós temos que nos quebrantar. E agora, Pai, eu te suplico, perdoe os nossos pecados, o meu, desse meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem, e que possamos, ó Deus, dar-nos a coragem e o fervor necessário para estarmos diariamente, dia e noite, orando ao Senhor, porque é o Senhor o nosso socorro bem presente. No nome de Jesus nós oramos. Deus o abençoe. Tenham todos um excelente dia.